Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Estamos a tratar da coisa julgada e vamos continuar pelo tópico que está aparecendo na tela aí para vocês, os limites objetivos da coisa julgada. Nós vamos fazer uma série de vídeos a respeito desse tópico que é um pouco extenso. Vamos a ele, portanto, sem maiores delongas. O objeto do processo, pedido e causa de pedir. A coisa julgada vigora nos limites do pedido e da causa de pedir. Vejam a definição dos parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 337 do Código de Processo Civil, que, conjugados, constituem o objeto do processo, o que tradicionalmente se chama de lide. Modificando-se qualquer desses dois elementos em relação à ação já sentenciada, tem-se uma nova ação, cujo conhecimento não é obstado pela anterior coisa julgada. A causa de pedir relevante para esse fim é a causa de pedir remota, fática. Alguns exemplos permitem compreender melhor tais limites. Primeiro exemplo: o autor pede a resolução do contrato, fundada no inadimplemento do réu, causa de pedir. E essa ação é julgada improcedente e transita em julgado. A coisa julgada aí formada não impede a propositura de nova ação, pelo mesmo autor contra o mesmo réu, novamente fundada no pretenso inadimplemento desse réu, mas com outro pedido, de imposição do cumprimento do contrato. Como o pedido agora é diferente, tem-se outro objeto processual. Segundo exemplo, o autor pede a anulação do contrato por vício de vontade. Afirma ter havido coação, relatando um conjunto de fatos pelos quais o réu teria ameaçado tornar públicos fatos desabonadores do autor e de sua família, se esse não assinasse o instrumento de contrato apresentado por aquele. A ação é julgada improcedente e transita em julgado. Depois disso, se o mesmo autor tornar a propor ação anulatória do mesmo contrato contra o mesmo réu, mas alegando agora outros fatos, outros eventos em datas distintas, que também caracterizariam coação, não há coisa julgada. Os fatos distintos, configuradores de outra causa de pedir, tornam essa ação diferente da anterior. O objeto, portanto, é diferente. Um terceiro exemplo: o autor pede que se revise um contrato bancário, a fim de se eliminar dele a cobrança de um determinado encargo. Para tanto, invoca normas do Código Civil e resoluções do Banco Central. A ação é julgada improcedente e transita em julgado.
Então, o autor torna a propor ação contra a mesma instituição financeira, pedindo a supressão do mesmo encargo daquele mesmo contrato bancário, mas agora invoca em seu favor normas do CDC não consideradas no processo anterior. Nesse caso, há coisa julgada que impede o exame do mérito dessa nova ação. A simples alteração das normas jurídicas invocadas, a mera requalificação jurídica dos mesmos fatos, não altera a causa de pedir. Essa segunda ação é, portanto, idêntica à primeira. As normas do CDC, só agora expressamente invocadas pelo autor, já poderiam e deveriam ter sido consideradas, mesmo de ofício, iuria novit curia, no primeiro processo. Elas já estavam abrangidas pela causa de pedir. Próximo tópico que veremos: objeto idêntico e incompatível. A rigor, não é apenas a identidade de objetos processuais, mesmo pedido e mesma causa de pedir, que delimita objetivamente a coisa julgada. Pense-se no seguinte exemplo. B é condenado ao pagamento de R$500 mil a A, como dívida de um mútuo. Tal sentença faz coisa julgada após transitar em julgado. Posteriormente, B promove contra A ação declaratória de inexistência de dívida, alegando que jamais tomou dinheiro emprestado de A. Essa ação não é idêntica àquela primeira. Naquela primeira, o pedido é condenatório ao pagamento de uma dívida por determinado fundamento. Nessa, o pedido é outro. É um pedido declaratório da inexistência dessa mesma dívida, pela ausência daquele fundamento. No entanto, há, mesmo assim, coisa julgada que impede o conhecimento do mérito dessa segunda ação. Assim se dá porque a coisa julgada configura-se também quando, embora não sendo idênticos os objetos da primeira e da segunda ação, o objeto da segunda ação for incompatível em termos concretos, em termos lógicos, com o comando que transitou em julgado na primeira ação. Em síntese, sob o aspecto objetivo, há coisa julgada. Em um primeiro lugar, primeira hipótese, quando se repete na segunda ação objeto idêntico ao da primeira. E uma segunda hipótese, quando se propõe na segunda ação objeto que seria contraditório em termos práticos, concretos, lógicos, com o objeto da primeira ação. Em outras palavras, um objeto que fica excluído necessária e concretamente pelo resultado da primeira ação. Um próximo tópico que vamos enfrentar agora ainda nesse vídeo. Limitação ao dispositivo sentencial. A coisa julgada atinge apenas as questões decididas em caráter principal, como dispositivo da sentença ou da interlocutória de mérito, e não a motivação da sentença. É o que consta do artigo 504 do CPC. Somente os comandos que acolhem ou rejeitam os pedidos fazem coisa julgada. Ou, no caso da sentença que nega a admissibilidade da tutela jurisdicional, artigo 485, apenas o comando que põe fim à fase cognitiva ou à execução faz coisa julgada formal. A rigor, tais comandos devem constar da parte dispositiva do pronunciamento decisório. Mas, se por um defeito da técnica redacional, o comando estiver inserido na parte da sentença dedicada à motivação, ele fará coisa julgada mesmo assim. Ou seja, ele não deixará de ser comando e de fazer coisa julgada só porque foi formalmente e equivocadamente mal colocado no texto da sentença. Os argumentos jurídicos desenvolvidos pelo julgador para fundamentar sua conclusão não fazem coisa julgada. Também não faz coisa julgada a versão dos fatos reputada correta pelo juiz ao fundamentar a sentença. Vejam o inciso 2º do artigo 504.
Ainda que a motivação da sentença contenha argumentos que seriam, em tese, perfeitamente aproveitáveis para a solução de outro objeto processual, seja o pedido ou a causa de pedir, não será ela vinculante para o juiz que venha a julgar essa outra ação. Esse é o sentido do enunciado da súmula 239 do STF. Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. Por vezes, a exata identificação do sentido e alcance do comando sentencial e, portanto, da coisa julgada depende da consideração dos fundamentos da decisão. Por exemplo, determinar o exato alcance de um julgamento parcial de procedência quando o decisum está mal redigido. Mesmo nesse caso, os fundamentos não farão em si mesmo coisa julgada. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui. A partir do próximo vídeo nós vamos tratar de um tópico um pouco mais extenso, que está aqui na tela aparecendo para vocês, que é a relação entre coisa julgada e questões prejudiciais. Nós tivemos novidades nesse tópico no Código de 2015. Veremos uma análise em relação ao Código antigo, como é que está no Código atual, para tentar entender essa circunstância, tá bom? Então, por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.